Eu queria convidá-los para que juntos abramos nossas Bíblias. Novo Testamento, Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O tema dessa noite, como nós lemos, o Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. Você pode falar comigo? O Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. Meus irmãos, não serão poucas as vezes que nós seremos açoitados pelos ventos da fraqueza na nossa natureza humana. Jesus, na sua humanidade, também sentiu a influência, Ele teve que lidar com isso, como você pode constatar na passagem do Getsemane. Deus não cobriu isso. Jesus se deparou com sua humanidade e a Bíblia diz que ele foi tentado ali a retroceder. Ele sentiu o impacto da sua humanidade. Ele teve que buscar a Deus para vencer. E o texto base diz que o Espírito nos ajuda nas fraquezas. Isso é importante demais. É importante demais a gente poder nunca se esquecer disso. Há uma ajuda do Espírito Santo para você, meu irmão. Amém? Essa promessa é extraordinária. Mas também é bom que não nos esqueçamos da realidade do que diz aqui, que Ele ajuda nas nossas fraquezas. Fraqueza de quem? Nossas fraquezas. Não é pessimismo. A Bíblia diz que são as nossas fraquezas. Tem coisa que é pessimismo, mas aqui é um decreto da palavra de Deus. Então, é necessário que aprendamos a conviver com elas, algo que é nosso. Já pensou você não se dá conta de uma coisa que é sua? É uma realidade. Você pode achar que não é verdade, você pode não concordar, mas é muito bom que você entenda que essa é a realidade, para você poder administrar isso. Então, a fraqueza, ela é um indício da nossa humanidade, e não um pecado. É algo natural, E o adversário de Deus, o adversário da fé, Satanás, ele explora a condição da nossa limitação humana para nos atingir. Quantas vezes, irmãos, somos alvejados? Quantas vezes eu, me sinto impotente? Verdade, E você sabe que eu tenho uma realidade que eu fiz. Quando eu vim para o ministério, eu queimei os meus carros. Essa linguagem é profética, você não vai entender se você não conhecer a Bíblia. Mas o profeta Eliseu, quando foi chamado, ele tinha um empreendimento de 12 juntas de boi. Isso na época era uma coisa muito expressiva. Ele queimou os carros e com aquela lenha ele assou os bois dele e comeu com os amigos e vendeu o resto. Então eu, quando vim para o ministério, eu queimei os carros. Eu tinha um emprego, eu estaria aposentado já. Eu era empregado da Caixa Econômica, estaria aposentado. Eu vim da pobreza, eu andei descalço. Esse emprego para mim era muito importante. E eu tive que queimar os meus carros. E tudo que eu tinha de finança era meu emprego. E eu coloquei no altar e queimei. Eu pedi as contas do emprego. Eu tinha 13 anos de emprego. Então, assim, eu entendi por que Eliseu queimou os carros. Porque na hora que arrochar, não tem como voltar mais atrás. Porque eu vou ser bem sincero com você. Tem hora, irmãos, que se eu não tivesse queimado os carros, eu passava a bola para outro. Não, estou sendo sincero com você. Assim, essa é a tentação que vem. E desistir. Não são poucas vezes que somos tentados a retroceder. Então, ajuda o fato de eu ter queimado os carros. Deus é sábio. Eu queimei os carros. Então, a gente sente o impacto
da natureza humana nossa, a impotência, e às vezes pensa em desistir. Isso é uma sugestão que o inferno traz para comprometer o propósito de Deus na terra. Mas é impressionante, irmãos, que Deus, a Bíblia diz que Deus, ele se manifesta, o poder dele nas fraquezas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12:9, que o poder de Deus se manifesta nas fraquezas. Isso é mais forte do que as tentações de Satanás. E é só você respirar fundo, adorar a Deus e buscar, que vem a contraproposta. Jesus sabia disso, e quando ele foi tentado a desistir no Getsemane, ele foi para a oração. Ele é o modelo, amém? E o anjo veio, amém? E fortaleceu Jesus. Então isso se cumpre na vida de quem segue a Jesus, de quem está no propósito de Jesus. Você que está aqui servindo na igreja, sendo uma célula, um ministério de louvor, você vai sentir os açoites da sua natureza humana, o diabo chegando, dizendo: não, larga tudo. Quantas vezes os líderes de célula chegavam: pastor, essa semana eu pensei em largar tudo. Pensei, e falei: meu Deus, mas será que ele vai desistir? Mas não é, é que é o impacto das fraquezas. O diabo vem, e nessa noite Deus quer iluminar essa área na sua vida, porque você vai começar uma nova fase, amém? Deus vai visitar a igreja, e você vai se envolver com o projeto da igreja. A escola é um exemplo disso. E você precisa ter uma luz de Deus na sua vida, porque o diabo para quem não tem luz. Quem está na treva, ele para. Então, que luz mais importante do que saber que nós somos realmente fracos, mas que Deus se manifesta nas nossas fraquezas, e se a gente imitar Jesus, a gente vai embora e cumpre o propósito. Eu queria um aplauso ao nosso Deus, amém? Que se manifesta nas fraquezas, glória a Deus. Então, Jesus, irmão, se deparou com isso. É impressionante nos limites de Jesus, a sua humanidade. Foi quando Deus estabeleceu a mais poderosa promessa para o mundo. Jesus, quando Deus deflagrou a promessa, foi a hora mais frágil de Jesus. A hora que ninguém dava nada por ele, estava desconfigurado, desprezado, abandonado, nu. Nesta hora, Deus manifestou o maior poder do universo. Aleluia! Ele morreu. E Deus manifestou o poder da ressurreição. Então Deus contracena o poder dele com as fraquezas da nossa humanidade. Amém, queridos? Foi assim com Jesus. Então a grande vitória para a humanidade se manifestou no momento mais frágil do Filho de Deus. E você, meu irmão, você que tem uma chamada de Deus para servir, escute, não estranhe suas fraquezas, suas limitações. Deus está dizendo que você tem um chamado, não recue, prossiga. Deus vai usar as suas mãos para fazer muitas coisas. Agora, serão muitos os momentos dos ataques de Satanás nas suas fraquezas. Não estranhe isso, aprenda a discernir isso. Eu posso ouvir o amém? Jesus foi zombado pelos soldados, pelos religiosos, esbofetearam Jesus, cuspiram em Jesus. Imagina, eu em Carapó, se estivesse aqui, eu sou um pastor, o povo xingar eu na frente da igreja, cuspir em mim, a pessoa que, mas é muito humilhante, né? Deram os murros em Jesus. Não precisa dar um murro no pastor da igreja? Você já pensou nisso aqui? Dar um soco na cara dele? Você já pensou isso aqui, meu irmão? O teu pastor dar um soco na cara dele? Você já pensou isso aqui? Que humilhação! Ele é o rei do universo. É o pastor, por modo de falar, mas ele é o rei do universo. Agora, eu que não sou nada, eu não gostaria. Imagina você ver o teu pastor sendo esbofeteado, né? E pregaram ele na cruz sem roupa, publicamente. Ele ficou lá, Deus não fez nada, irmãos. Que limite, que fraqueza, né? E a Bíblia diz que foi nesse palco que Jesus triunfou. Colossenses 2,15, a Bíblia diz: e despojando os principados. Essa palavra despojar é tomar o que é de valor dos domínios. Esses principados são os demônios mais fortes que existem. Existe uma casta demoníaca, principados, potestades, e vai descendo. Paulo
descreve isso. Os principados são níveis de demônios que eles são encaixados em países. Lembra-se quando Daniel estava orando e o príncipe da Pérsia proibiu que o anjo descesse, Gabriel descesse para falar com Daniel, e veio um reforço, um arcanjo maior, que era Miguel, veio com uma comitiva e guerreou naquela esfera espiritual, e o anjo Gabriel passou com a resposta para Daniel, o profeta. Você vai ler na Bíblia, você vai encontrar isso aqui. Então, o principado é um nível que comanda nações. E Jesus, ele lidou com os principados, ele tomou os bens dos principados, que são as vidas, despojou, vou ler de novo, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus triunfou. A hora que ele foi mais desqualificado, que ele mais sentiu suas fraquezas, ele venceu. Essa é uma figura para os cristãos que seguem a Jesus. Eu queria ver um amém da igreja. Paulo esteve na região da Macedônia. Macedônia, onde está Corinto, Filipos, Bereia, enfim, são uma região grande na Turquia. E Paulo esteve lá, e Paulo fez uma obra extraordinária naquela região. Ele ressuscitou mortos ali, ele fez coisa, plantou igrejas, uma coisa que marcou o mundo. Mas veja o que Paulo diz: estive convosco em meio às fraquezas. 1 Coríntios 2, 3 e 4. Ele falou: eu estive em muitas fraquezas. Paulo foi para a região da Galácia também, naquela parte da Turquia, e diz: anunciei a vocês o evangelho estando em fraqueza da minha carne. Gálatas 4,13. Não é uma coisa absurda, você faz parte dessa realidade. A igreja de Jesus às vezes estranha as fraquezas, porque você deu a vida a Jesus e parece que agora teria que ser tudo muito positivo. Mas Deus permite você ter que lidar com suas fraquezas. Todavia, Deus respalda você, e você vai adiante e dá tudo certo. Eu fico pensando às vezes que eu cheguei em Carapó muito assim, frágil, muito sozinho, uma mala na mão, em 86, não conhecia ninguém, e eu tinha um chamado ministerial, e eu nunca imaginava como que isso ia ser estabelecido. Mas enfim, isso aconteceu, e eu fui lidando com a prática ministerial, e fui vindo, e fui prosseguindo, e tantas foram as vezes que eu tive dificuldades, irmãos. Dificuldades que apareceram no casamento, na família, na igreja, na saúde, nas finanças, enfim, são inúmeras. E eu me senti impotente por muitas razões. E eu fico fazendo um retrospecto e deu tudo certo. Porque o poder de Deus, ele se manifesta nas fraquezas. E se você entender e for fiel, apesar das fraquezas, Deus é contigo. O Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas, diz a Bíblia, amém? Aleluia, graças a Deus. Então, o homem qualificado na Bíblia como tendo um coração igual ao de Deus, ele fez uma oração, está na Bíblia, ele diz bem assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Salmo 6, 2. Quem é esse homem? Davi. É chamado de homem com o coração igual ao coração de Deus. Esse homem tão qualificado, ele orou: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou fraco. Você achou que você era forte? Pois você não é forte. Irmãos, essa é a razão porque você às vezes sente vontade de desistir. Não desista. Não chute o balde. Não volte atrás, amém? Deus conta com você para o exército dele, e esse é o tempo, temos pouco tempo, e você foi chamado para fazer a diferença. Glória a Deus. Então Davi, esse homem que se sentia fraco, mas ele tinha consciência de que Deus era com ele, e Davi, ele disse, debaixo dessa luz que ele tinha, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra
e da morte. Não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, versículo 4. Davi tinha essa consciência, e quem tem essa consciência, mesmo que ocorra um velório na família, é o vale da morte. O vale da morte. Não tem nada pior do que isso, o vale da morte. Eu já sepultei 4 da minha casa. Eu sei o que é o vale da morte. E é difícil alguém ganhar de mim aqui. Então, meus irmãos, o vale da morte, Davi disse, ainda que eu andasse nesse vale, eu não temeria, porque Deus está comigo. Deus está com a gente em qualquer situação. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu sei que é difícil, mas a força vem dele. Não desista nem pela morte. Não desista, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Então, Davi tinha essa luz, né? Então, hoje aqui, o Espírito Santo está ensinando a igreja, através da palavra de Deus, que Deus nos dá condições de que nos estabeleçamos em fé, amém? Pela ajuda do Espírito Santo. Deus está dizendo para você que o Espírito Santo te ajuda. Levante a mão e dê um glória a Deus. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é grande, Ele está conosco. Então, irmãos, debaixo de situações como eu estou contando aqui, que eu atravessei, muitos aqui atravessaram, momentos difíceis, o vale da morte, eu disse para vocês que eu sepultei 4 da minha casa, e debaixo de quadros assim, realidades assim, você canta algumas canções tão lindas, como a primeira que cantamos aqui. Lembra? Foi linda, não foi? A pastora Dini caprichou com um coral aqui. Eles arrebentaram aqui, não foi? Fala a verdade, estava lindo, estava? Eu achei um encanto esse primeiro hino aqui. Esse hino, Sou Feliz, 398 da coletânea Cantor Cristão, um hino tradicional. Irmãos, ele foi escrito por Horatio G. Spafford. Esse homem, em 1870, ele sepultou um filho com 4 anos. Você já pensou, 4 anos? A Gabriela, minha neta, tem 4, não tem 4? Pensa, amigo, você sepultar uma pessoa, não vai acontecer isso aqui. Mas isso ocorreu com Horatio G. Spafford, que ele sepultou uma criança com 4 anos. E 3 anos depois, a esposa foi para a Europa. Eles iam para a Europa para fazer uma obra missionária na Europa, dos Estados Unidos para a Europa. E a esposa, ele não podia ir com a esposa, e ele deixou a família na frente. Foi a esposa e 4 filhas. Ele iria depois que organizasse algumas coisas. E ele, quando tinha que ir, ele recebeu um comunicado: o navio naufragou. E morreram as 4 filhas. Alguns se salvaram, mas morreram as 4 filhas. E ele pegou o navio e foi. E quando chegou o navio, ele sabia o local do acidente, do naufrágio. E o navio passou na altura do naufrágio. Ele ficou muito comovido. Ele foi para a cabine do navio e compôs esse hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus sou feliz, com Jesus meu Senhor. Esse foi o palco da escrita do hino Sou Feliz. Nós cantamos aqui sentado no ar-condicionado. Foi lindo, não foi, cantar esse hino? Ele tinha sepultado 5 filhos. Ele compôs um hino tão extraordinário como esse aqui. Já pensou? Então, porque Deus era com ele. Amém? E eu sei que você tem passado dificuldades. Eu não posso dar explicação para tudo. Eu sei que você tem passado dificuldade no casamento. Tem pessoas da igreja que eu fico com pena. Por causa no casamento, o cônjuge distrata, é ébrio, não compreende a fé. É tão difícil, irmãos. É assim,
é desanimador. É quase que você fala, não deixa a fé mesmo, mas não pode deixar. É tudo que você tem, é Jesus. Então, é tantas dificuldades que vêm, a fraqueza que açoita, mas não deixe, porque se você prosseguir, o Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Então, quando as flechas do maligno vierem para te alcançar, e você nós sentimos nossas fraquezas, ao invés de desistirmos, nos comportemos como Jesus, que orou no Getsemane: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele orou em Mateus capítulo 26. Jesus estava ali como ser humano naquela hora, na sua humanidade, suando sangue. Ele estava sentindo o peso da sua humanidade. Os pecados meus e teus estavam vindo sobre ele. Ele iria encarar a cruz, o desprezo de Deus contra o pecado. E Jesus ali, irmãos, ele sabia que o diabo estava, ele conhecia, era o modelo nosso. Jesus é o modelo que eu tenho, que você tem. Ele é a expressão da verdade. Ele tinha luz de tudo, que às vezes nós não temos, mas ele tinha, e você pode ter também. E ele sabia que Satanás queria pará-lo. Então, ao invés de confiar no sentimento, na vontade dele, disse: Pai, não, faça a tua vontade, não a minha. Amém? Porque a gente, quando vem as fraquezas, irmãos, a gente quer achar uma vontade particular para seguir ela. Lembra-se que é assim? Não, pastor, que se dane, eu vou cuidar da minha vida, é muito difícil mais servir, e começa a armar um tanto de desculpa, e cai fora, mas na verdade, irmãos, Deus quer alistar um povo para impactar a cidade, para impactar o estado, para impactar o país. Amém? A exemplo da escola Inspire. Nós não tínhamos dinheiro. Assim, eu não desanimei, irmão, porque eu sou pastor da igreja. Não, verdade mesmo. Se eu não fosse pastor, eu falei: não, vamos deixar para depois esse negócio aqui. Mas a minha filha, ela, determinada, a Dini é empreendedora. O Igor também é empreendedor, mas eu estou falando da Dini agora, não fica com ciúme não. Depois eu falo de você, tenha paciência aí. Mas a Dini é empreendedora, irmãos. Mas que essa guria quer fazer escola, rapaz? Meu Deus, eu só com 5 pães e 2 peixes, irmãos. Pós-pandemia, são tanta gente da igreja, não vem mais na igreja, só no culto online. A igreja esvaziou, as células pararam. E meu Deus, como diria o pastor Assis, meu bom Jesus da Lapa, como que eu faço? Rapaz, eu falei: Dini, vamos orar. Se for, então vamos abrir a escola assim. E comecei a orar. Deus não disse não, só que também não disse sim. Eu sabia que era a vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus que nós instruamos crianças. Criança é o xodó de Jesus. Dos tais é o reino dos céus. Não há dúvida disso aqui. E é o grande ataque do diabo hoje é com as crianças. Você sabe, você está vendo aí as leis que querem enrolar no Brasil. Se Deus tiver misericórdia, vão. Essa é a pegada. Mas Deus está no Brasil, amém, irmãos? Eu sei disso aqui. Deus é o Senhor do Brasil, Cristo é o Senhor do Brasil. Então eu estou descansado nessa verdade. Mas as leis do mundo, de forma geral, elas querem atingir as crianças, a educação, para ferir as crianças. Então, eu sabia que Deus queria que nós nos movêssemos, mas Deus disse na Bíblia que o justo vive pela fé. Eu falei: tá bom, Deus, vamos agir pela fé. E nós ministramos uma oferta na igreja no mês de novembro, foi em novembro? Irmãos, e Deus moveu o coração da igreja. Nós não tínhamos, era muito dinheiro para um gato pingado desse levantar, para abrir uma escola, é muito dinheiro. E não é que nós conseguimos levantar uma cifra, né? Porque está caindo pouco a pouco. A escola foi feita assim na fé, né? E os alunos estão entrando, está vindo, está sendo um sucesso. E quando aperta meu coração, porque eu não gosto de dever nada para ninguém, eu não aprendi a Bíblia para falar não dever nada para ninguém, mas eu sei que existem as exceções, né? Na própria lei tem exceções, como, por exemplo, Davi comeu o pão da proposição, não podia comer, mas as pessoas estavam com fome, iam morrer. E abriram uma ressalva na lei. A lei, ela está feita por causa do homem, né? Então, as exceções existem. E nós estamos numa exceção. Estamos devendo bastante. E, pela fé, irmãos,
Mas que bom que você disse sim, como a pastora Dini falou agora há pouco aqui, ao projeto, e Deus vai respaldar, amém? Essa é uma fraqueza que eu carrego comigo. Deus vai respaldar esse projeto, em nome de Jesus, amém? Então eu não desisti, por causa da vocação que Deus me deu, mas foi muito difícil, e assim como a escola, eu contracendo com fraqueza faz muito tempo, Deus me renova e eu vou adiante. Eu quero que você venha comigo, por favor, siga-me os bons, amém? Como diz o irmão Chapolin, siga-me os bons, por favor, eu conto com você, eu sou o teu guia, como diz a Bíblia, pastor é um guia, amém? O guia vai na frente e você vai sendo guiado. Se quer um pastor melhor, ora mais. Por que você orou pouco? Então não reclama, siga ele. Quer um pastor melhor? Ora mais então. Não reclama não. Se você ora mais, Deus manda um. Ele leva esse aqui embora e põe outro aqui. Você acredita ou não? É verdade. É culpa tua que tem um pastor assim, porque você orou pouco. Né? Tem cara bom por aí. Eu conheço os caras bons, hein? Então, irmãos, Jesus, ele sabia que ia ser uma hora muito difícil para ele, e ele não cedeu à sua vontade, à sua fraqueza. A Bíblia diz: de te mostrares fraco na hora do sofrimento, a tua força será pequena. Provérbios 24, 10. Irmãos, uma vez que o Espírito Santo está apresentado na Bíblia como uma pessoa que nos ajuda nas fraquezas, então convém que nós entendamos que é importante receber a ajuda dele, buscar a ajuda dele, amém? Como? No relacionamento com o Senhor, com a palavra dele, nas devoções, no jejum, na busca, amém? As práticas que Jesus fazia, o nosso pastor modelo fazia. Essa é a prática cristã, as devoções, o tempo com Deus. Temos que ter nosso tempo com Deus para que o Espírito Santo nos ache e nos fortaleça. É assim, Deus tem me fortalecido. Não tem um cara forte. As fraquezas são nossas. De quem? Nossas. Mas existe um poder de Deus, que é o Espírito Santo, que se manifesta nas fraquezas quando eu me relaciono com o Senhor. Então essa consciência da fraqueza é uma boa razão para que eu busque de Deus com insistência o refúgio, a proteção. E a Bíblia diz que aquele que habita nesse esconderijo, ele descansa nessa sombra, e que a praga não atinge a sua casa, que 1000 poderão cair a seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido, porque Deus ordena aos seus anjos que o guardam nos caminhos, amém? Essa é uma verdade para quem está abrigado em Deus. O Espírito Santo age se movendo. Essa é uma verdade na minha vida ao longo desses anos. Irmãos, eu vim para pastorar a igreja, eu perdi previdência, plano de saúde, eu queimei tudo, porque a igreja não podia pagar essas coisas. Passei a ganhar muito menos do que eu ganhava. Meus filhos cresceram, acostumados com o padrão que eu tinha, tive que baixar o padrão, não foi fácil para mim. Anos a fio, não foi de um ano, foi assim, muitos anos, irmãos. Deus provou a minha fé, e Deus me respaldou. Apesar de mim, Deus abençoou a igreja. Apesar de mim, Deus abençoou o rebanho. Apesar de mim, irmãos, porque eu fico pensando, podia ser uma outra pessoa. Mas Deus, Ele chama quem Ele quer. Deus não chama pessoas qualificadas. Ainda bem, Deus chama pessoas que têm um coração sincero. Essa é a chave. Davi era assim, cheio de fraquezas, cheio de erros, que não estão ocultos na Bíblia, mas ele tinha um coração sincero. Então Deus promete intervir na hora difícil, na fraqueza. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Choro é indício de humanidade, choro é indício de fraqueza. Jesus chorou no túmulo de Lázaro, lembra-se? Aquilo é a mostra da sua humanidade. Ele chorou como homem. A dor do luto, ele chorou como homem. Então o choro é um indício de fraqueza. Mas a Bíblia diz que Deus tem uma provisão
para esse indício de fraqueza. Pela manhã vem a alegria. E às vezes eu passo alguns momentos tristes, por razões diversas, irmãos, por causa das minhas fraquezas. Mas passo um tempo, me refugio em Deus e vem a alegria pela manhã. E eu estou pronto. É tão maravilhoso a gente não desistir. A gente prosseguir, irmãos. É maravilhoso, amém? É maravilhoso. Paulo disse, certa vez, quando ele estava sendo provado, orando sem resposta, e Deus disse a Paulo, Paulo, não fica preocupado, a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. E Paulo disse, eu descobri que quando eu sou fraco, eu sou forte. Ele disse, eu aprendi a ter prazer nas fraquezas, porque isso assegura uma verdade. Nas fraquezas Deus se manifesta. Que coisa linda, irmãos. Na fraqueza Deus se manifesta como alguma coisa anormal. E tem resultados no meu serviço. Há um resultado nas minhas fraquezas se eu prosseguir firme em fé. Há um resultado. Isso me alegra, irmãos. Quando eu tenho fraqueza em algo, e sempre eu sinto fraqueza. Quer ver, se eu for mexer com uma igreja para alguma coisa, irmão, qualquer coisa, é uma oferta, é o projeto de célula, qualquer coisa, eu sinto as minhas fraquezas. Eu sou o bom vizinho. Irmãos, eu não gosto de encrenca com ninguém. A gente comprou esse terreno, nós compramos esse terreno aqui. Esse aqui nós ganhamos, né? Nós ganhamos isso aqui. Deus mandou. Mas quando a gente foi fazer um alicerce aqui, a prefeitura veio aqui e locou. Temos o cuidado. Não, é aqui. Estaqueou, era aqui, acabou a conversa. Nós fizemos um alicerce bruto, bom. Passamos neutrol em tudo, passamos, secou, o vizinho chegou, não, aqui é meu terreno. Ele morava aqui ainda, entendeu? Aqui é meu terreno. Não, mas nós locamos, a prefeitura veio aqui, não, se fizer aqui, vai morrer gente aqui. Os consultores que eram da igreja, disseram, não, tem conversa não. Esse cara tá bobando. Tem conversa não, aqui vai quebrar isso aí não. Eu vim aqui com a marreta, irmãos. Eu quebrei. Lembra, Marco? Eu quebrei. Eles não gostaram, não. Marco não gostou, Anísio não gostou. Lembra, Anísio? Eu quebrei, irmãos. Fizemos para lá. Depois disso, um irmão doou esse terreno do cara que estava brigando, comprou e deu para a igreja. É mole isso aqui mais. Chamou de careca e deu pente. Desculpa os carecas. O terreno era do cara, isso aqui. Ele estava brigando por causa da divisa. Aí, quando nós fizemos aqui, o irmão que se converteu recente na igreja, comprou e doou para a igreja. E o cara foi embora daqui. E o terreno é nosso. Onde está o templo hoje. O outro ficou sendo lá um lugar que não cabe mais o povo. Você acha que Deus ajuda ou não? Ajuda, irmãos. Então dá certo, amém? Dá certo. Então, essa promessa poderosa, que mesmo com fraquezas, Deus ajuda nas fraquezas. Eu queria pôr um texto na tela, leia, por favor. Isaías 43, 2. Deus fala para você, povo da fé: quando passares pelas águas, quando o advérbio de tempo, tem uma tradução que diz se passares pelas águas, é uma forma subjuntiva do verbo, subjuntivo, né? Do verbo passar, né? Se passares, mostra o subjuntivo, se passares pelas águas, pode ocorrer. Estarei contigo, Deus disse. E se passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ou se passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Então, pode ocorrer de, às vezes, irmãos, ter que passar pelas águas. Oh, que coisa terrível. Como que eu vou me sentir forte passando pelo fogo, passando pelas águas? Pois é, Deus disse, se você chegar a passar, eu vou estar contigo. Você está na fraqueza, mas tem o poder de Deus. Esse dia, há poucos dias, o casal da igreja, o filho foi acidentado, né? E eles ficaram assim, sem saber explicação. O filho quase morreu. 2 acidentes em menos de 3 meses. Acidente assim que arriscou matar o filho, coisa séria. Só que é interessante que
Apesar disso, irmãos, o filho está bom, está aqui na escola, aqui pulando. Está lá na escola no fundo, tá? Está pulando lá na escola, alegre. 3 meses, 2 acidentes graves. Você acha que Deus estava no fogo ou não? Estava, irmãos. Ocorreu um acidente. Se passar pelo fogo, eu vou estar contigo. Deus guardou o tesouro desse casal. É o xodó deles, é o varão da casa. Deus guardou. Passou pelo fogo ou não passou? Passou. Mas Deus estava presente, irmão. Dê um aplauso ao Deus que passa pelo fogo. Amém? Então, às vezes, a fraqueza é que eu vou ter que passar pelo fogo. Uma incompreensão, uma injustiça. Vá adiante. Deus é contigo. O Espírito Santo ajuda. Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus veio não só para te salvar, mas ser modelo para você vencer na terra, amém? As injustiças. E a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nossa fé vence o mundo. É que fala de vitória no mundo. Mundo. O mundo é uma realidade. Deus não te deixou aqui para você ser um derrotado, não. Você é mais que vencedor em todas as coisas, a Bíblia diz. Vencer não quer dizer ser milionário. Vencer é ter êxito, é ter paz. Às vezes você vai ser um milionário, amém, que seja. Mas vencer é ter vitória no casamento, na saúde, no empreendimento, vitória. Estar em paz, dormir, comer, não ter medo. Vitória é vitória. Então, com a fé vencemos no mundo. Mais importante que com a fé galgamos a eternidade. Essa é a mais importante. Mas o mundo, irmãos, Deus quer que você seja abençoado na terra. Salmo 102 diz que a pessoa que teme a Deus, a sua descendência será poderosa na terra. Salmo 112, verso 1. Dê um aplauso a essa verdade, amém? E eu profetizo que a minha família será poderosa na terra. Quem crê, diga amém. Os teus filhos serão poderosos na terra. Eu profetizo, mas não desista. Tem uma ajuda, tem um respaldo. Não desista. Não desista. Quem retrocede não conquista. A nação dos hebreus, quando viram a dificuldade, retrocederam, e aquela geração perdeu a conquista. Deus estava errado? Não. O plano de Deus era aquele, estava prometido. Mas quem não persevera, não conquista. Quem conquistou foi a geração seguinte. Então o plano de Deus, entre nele e avance pela fé. Há um respaldo, irmãos. Glória a Deus. Jesus veio para que você vencesse. Ele disse: no mundo vocês vão sofrer, mas eu venci. João 16:33, dizendo: você vai vencer também. Essa é a mensagem implícita. Você vai vencer também. Não está escrito isso aqui, mas essa é a mensagem para você entender. Amém? O Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é nosso socorro, bem presente na angústia. Jesus entendeu isso. Essa é a verdade. E ele tinha segurança. Ele sabia que ia enfrentar o desprezo dos romanos, dos sacerdotes. Ele seria preso e pregado na cruz. E ele sabia que naquela hora os discípulos iriam deixar ele. Ele sabia o que ele falou. Está chegando o momento em que vós sereis dispersos, me deixareis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. João 16:32. Ele sabia, essa é a verdade para mim, ele é o modelo para mim, amém? Se alguém me abandonar, eu não estou só. Se morrer alguém da minha casa, eu não estou só. Dê um aplauso a Jesus. Essa é a verdade. Você não está só. Ele é só o protótipo, ele é o modelo, ele é o primogênito, amém? Essa promessa é da palavra de Deus para o povo da fé. Você não está só, mas persevere e não retroceda, em nome de Jesus. Jesus disse, depois que ressuscitou: estarei convosco todos os dias, até que se complete os tempos.
estarei convosco todos os dias. Irmãos, a hora que a coisa arrochar, que vira angústia e medo, você sentir as suas fraquezas, você pode fazer isso aqui: Jesus, muito obrigado, porque tu estás comigo todos os dias. Fala a verdade para Satanás. Todos os dias, irmãos, ele está com a gente. Que coisa linda. Ah, mas estou sentindo outra coisa, estou sentindo medo. Não tem problema, o medo é sua humanidade, meu irmão. Mas se você ficar firme, você vai sentir a visitação do poder de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Nas fraquezas. Infelizmente, as fraquezas são nossas. Eu queria que não fosse. Eu queria pregar que a gente é poderoso, que nós somos bons mesmo. Eu queria pregar que nós somos, eu sou o cara. Eu queria, mas eu não sou. Eu queria ser. E realmente a fraqueza é nossa. Mas você tem que dar passo de fé, de obediência, entrar no propósito. Deus tem coisas lindas, tem riquezas, tem bens, tem coisas grandes que Ele vai dar para os filhos. Amém? Alguns serão milionários, alguns não. Eu nunca vou ser milionário. Eu sou um pastor de ovelhas. Mas aqui nessa casa haverão milionários, amém? E você vai se lembrar de investir na obra de Deus, ajudar os pobres, mas usufruir do que Deus te dá, amém? Não é errado. Há pessoas ricas na Bíblia, como José de Arimateia, como Davi, como Salomão, como Abraão. Há pessoas que não tinham bens e eram também arrolados como heróis que Deus. Então não está no bem. Eu quero dizer, se você for fiel, o que Deus tem para você virá para você, seja em casa, seja em bens, seja em alegria, seja no ministério, seja no que for. Deus tem um desenho para cada um. Se você prosseguir no propósito, você vai conquistar o que diz respeito a você. Mas quem retrocede não conquista. Talvez o filho conquiste, mas se você prosseguir, você recebe o que Deus tem para você. Amém?